Graça e paz, irmãos. Mais uma vez agora, né, um segundo período onde a gente vai ter um recesso aí de 2 semanas, praticamente, e nós vamos ter a nossa programação online. Então, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos para nós termos um momento de oração e depois nós temos o nosso estudo bíblico desta quarta-feira. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, a Deus, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos, sobre os enfermos, sobre o nosso irmão, pastor Tomás Macracker, que teve uma perda nessa semana. Que o Senhor abençoe com paz, abençoe toda a família, a Deus, e abençoe aqui também a nossa igreja local, que possamos ser um instrumento do Senhor, a Deus, para este povo aqui também. Abençoa-nos com a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero tratar um tema hoje que é reforma espiritual. E pensando em reforma, a gente sempre se remete a algo que precisa de novos cuidados. Por exemplo, uma estrada que está cheia de buracos, ela precisa de uma reforma, porque é perigoso causar acidentes, pessoas se machucarem. Uma reforma numa casa é muito importante quando há rachaduras, pelo fato de que ela pode vir a cair uma parede ou até mesmo uma madeira, né? Então a reforma, ela só se dá quando algo não está apto a ser usado. Então, nós precisamos também de uma reforma espiritual nos nossos dias. Por que eu digo isso? Porque a espiritualidade, ela é individual de cada ser humano. E o ser humano, ele está longe de Deus. E eu vejo na Bíblia as consequências de uma transgressão das ordens de Deus, as desobediências do povo de Israel, e também Deus levantando homens e mulheres para lidar com o povo rebelde, para fazer reformas espirituais naquela nação. Ou seja, para o povo estar apto a se relacionar com Deus e Deus com o povo. Eu quero compartilhar no livro de Juízes uma das grandes reformas feitas por um homem que foi escolhido por Deus, o qual o nome dele é Gideão. Mas antes de Gideão fazer toda essa reforma em Israel, houve a advertência de Deus, houve a desobediência do povo e houve também as consequências por essa desobediência. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos e eu quero compartilhar primeiro as desobediências do povo, em o que o povo havia desobedecido a Deus, ao ponto de ali na frente precisar de uma reforma espiritual para que Deus os abençoasse. Então, o primeiro texto eu quero compartilhar, capítulo 1 de Juízes, e a partir do verso 27, que diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seá, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gézer, antes continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Nesse primeiro capítulo, que nós lemos, no 27, ele vai até o versículo 36, e a desobediência do povo aqui foi não destruir as nações que Deus mandou destruir. E isso trouxe sérias consequências ali na frente para o povo. Deus tinha feito uma aliança com eles, a partir do momento que eles saíram do Egito. Aí então Deus entrou em aliança com eles: olha, quando vocês estiverem para conquistar as terras, vocês vão
eliminar os povos para vocês tomarem posse das terras. E aí o povo de Deus, eles não obedeceram a essa ordem de Deus, se sentiram superiores ao ponto de fazerem aqueles povos se tornarem escravos deles. Então, essa foi uma das desobediências do povo de Deus. Agora em Juízes 2, eu quero compartilhar outro texto com vocês, tá? Mas vira a página aí, diz o seguinte, capítulo 2, verso 2 de Juízes. Aqui, Deus dá uma ordem para o povo da seguinte maneira: vocês, porém, não farão aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribarei os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. O que é isto que vocês fizeram? Deus agora repreende o povo pelo fato de eles entrarem em aliança com o povo daquela terra, e ainda assim Deus fala para eles derrubarem os altares. E eles desobedeceram completamente Deus. Não fizeram o que Deus havia mandado. Agora há uma consequência para este ato dos israelitas também. E eles fizeram aliança com quem Deus tinha proibido eles de fazer. Aí mais para frente, no versículo 13, eles fizeram algo também que Deus abominava e abomina até hoje. Diz assim no verso 13: portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. É interessante que a desobediência do povo de não querer servir a Deus, de desobedecer ao ponto de não cumprir a ordem que Deus deu para o próprio bem deles, vai trazer uma consequência ali na frente também negativa para eles. E aí então Deus dá uma quarta ordem para eles, que eles precisariam obedecer para eles serem bem-sucedidos, que era que eles não se casassem com os moradores, porque Deus tinha proibido eles: olha, vocês não vão se casar ou dar os seus filhos para as filhas desse povo que mora aí, e nem as filhas deles vocês vão pegar para casarem com os vossos filhos. E aí o povo desobedeceu também. Capítulo 3, verso 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Aqui, essa ordem de Deus foi para que o povo não se misturasse com o povo pagão daquela terra, porque eles eram uma raça de Deus. Deus separou um povo para ele, que é o povo de Israel, e deu ordens para aquele povo viver sobre os cuidados de Deus, e eles deveriam obedecer. E aqui são algumas lições que eu aprendo para a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é quando Deus pede algo para nós, e nós conhecemos a Bíblia, nós precisamos obedecer Deus na íntegra. Obedecer Deus palavra por palavra, não querer titubear Deus para que a gente se sobressaia. Ao ponto de vista daquele povo, eles estavam obedecendo a Deus quando eles destruíram, mas estavam desobedecendo quando não os eliminaram. Eles estavam obedecendo a Deus até aonde eles queriam. E esse é o problema de muitas pessoas hoje: obedecer a Deus até o que convém. Obedecer a Deus. Eles não destruíram o povo que Deus tinha mandado. Agora eu pergunto para cada um de vocês que está assistindo agora: o que Deus já tem pedido para você destruir na sua vida que não agrada a Ele? A gente precisa tomar cuidado com o que Deus nos pede, e a gente acaba não obedecendo por achar que está bom. E aí tem algo mais nesse texto que mostra para a gente as alianças que nós fizemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Estamos fazendo alianças com povos que vai nos trazer problemas ali na frente. Nós fizemos aliança contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Então a gente quer, digamos assim,
usufruir da palavra só para o nosso bem-estar. Quando mexe na nossa ferida, a gente não quer obedecer a Deus. E Deus fala para a gente não fazer aliança com aquele que não é servo de Deus, para as consequências depois não se tornarem piores. É interessante que se nós começamos algo correto, se a estrutura, a base está correta, dificilmente precisaremos de uma reforma espiritual. Se nós começarmos tudo certinho, obedecendo a Deus e levarmos isso à risca até o fim de nossas vidas, Deus estará sempre nos abençoando e nos fortalecendo a fazer o que é correto. O problema daquele povo e o problema do povo de hoje é se misturar no meio daqueles que não são de Deus para fazer aquilo que eles fazem. E foi o que aconteceu. A desobediência gerou muitas consequências para esse povo de Deus e consequências negativas. E aí então essas consequências que Deus fala ao povo no versículo 3 de Juízes capítulo 2 é o seguinte, ó: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vós serão por adversários, e os seus deuses serão laços de vocês. Deus agora ele pega e fala ao povo: olha, já que vocês desobedeceram, já que vocês não me honraram, a aliança que eu fiz com vocês, porque eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, agora eu não vou expulsar esse povo no meio de vocês, eles vão ficar ali para ser um medidor da fidelidade de vocês, e também os deuses deles vai ser laços para vocês. E esse povo, ele cometeu essas desobediências a Deus e acabaram acendendo a ira de Deus por esses atos. Porque até então o povo de Deus era um povo querido e continua sendo, né? Porque senão não seria povo de Deus. É um povo qual Deus quer sempre o bem deles. Só que essas atitudes fizeram com que a ira de Deus se acendesse sobre aquele povo. E aí então, está no verso 14, que diz o seguinte, do capítulo 2. Diz o seguinte, ó: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. E aí então a Bíblia continua dizendo: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Ou uma das consequências aqui de desobedecer a Deus é que nós não temos a aprovação de Deus em nada do que nós fizemos, e nem o cuidado dele. Então, qualquer tipo de desobediência que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos urgentemente voltar para Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver onde nós estamos errando. E eu convido você essa noite a olhar para dentro de si e ver, fazer uma autoanálise onde é que você está errando e se voltar para o Senhor. Onde é que você está falhando e consertar, reformar, remendar, enfim, fazer algo para que Deus se volte para você. A mesma coisa eu preciso fazer algo para que Deus se volte para mim e eu me sinta acolhido por Deus, eu me sinta protegido por Deus, e as minhas batalhas, que Deus lute elas por mim. Agora, se eu não estiver de acordo com o que Deus me pediu, se eu estiver em desobediência, se eu estiver em rebeldia contra Deus, com certeza eu não poderei falar: se Deus é comigo, quem será contra? Eu não poderei falar isso, porque eu sei que a ira do Senhor vai se acender, porque eu estou em desobediência a Deus, e as consequências, elas são reais na nossa vida, tanto foram no passado, quanto é hoje, no presente, e será no futuro, para aqueles que desobedecerem a Deus. Então, por isso, eu convido cada um a olhar dentro de si e ver o que precisa ser reformado espiritualmente. E aí então, algumas consequências são claras na Bíblia que mostram a consequência da desobediência do povo. Eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4, tá? A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês
É em Juízes 3, capítulo 3, versículo 8, tá? Olha só. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos de Cusã-Rasataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Rasataim 8 anos. Sabe o que a gente vê aqui, irmãos? Enquanto o povo desobedeceu e Deus falou para ele, olha, eu vou deixar esse povo aí no meio de vocês, os deuses deles vão ser laços para vocês, e aqui a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel ao ponto de eles ficarem 8 anos na mão do rei da Mesopotâmia. 8 anos escravos, 8 anos servindo a um povo que era para ser subjugado, a um povo que era para ser destruído. Então, irmão ou irmã, se Deus te dá a oportunidade de você eliminar o mal que te oprime, eliminar o mal que vai ser pedra de tropeço ali na sua frente, ali nos seus dias posteriores, então faça isso hoje. Reveja o que dentro de você precisa ser reformado espiritualmente e elimine da sua vida, porque você vai ficar escravo talvez 1 ano, 2 anos ou até 8 anos, enfim, ou mais, eu não sei, mas o importante é hoje esse alerta chegar a cada um e olhar para dentro de si e ver, olha, eu preciso urgentemente me voltar para Deus, fazer uma reforma aqui. Então, antes de você dormir, reflita no seu travesseiro o que precisa de uma reforma para você estar aí com o seu Deus aí em paz, tá bom? E aí então, Israel, além de ser escravo do rei da Mesopotâmia, eles foram escravos dos moabitas durante 18 anos. Só que nesse período que eles foram escravos do rei da Mesopotâmia, aí então Deus levanta um homem para livrar Israel, né? Que é considerado os juízes menores, são aqueles que aparecem menos no livro de Juízes, ou os libertadores menores, enfim. Mas Deus sempre levanta alguém para livrar o povo da escravidão, após o povo se arrepender, após o povo clamar a Deus. Isso está no versículo 9 aqui do capítulo 3, diz o seguinte: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. E aí o nome do camarada é Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Então, o sobrinho de Caleb agora é o libertador de Israel. Depois de 8 anos, o povo sofrendo, eles clamaram a Deus, reconheceram seu erro, e aí então Deus levanta um homem. E aí é interessante que o povo volta novamente a fazer o que é mal ao Senhor, e aí Deus fala, não é possível, esses camaradas precisam de uma correção. Então eles ficam agora 18 anos escravos dos moabitas. Isso está lá em Juízes capítulo 3, do verso 12, né, até o 14. Olha só. Tornaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. Apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Gente, o povo de Deus parece que gosta de ser escravo. Tudo por quê? Porque fez o que era mal perante o Senhor, porque fez o que era mal perante o Senhor. Então reveja se o que você está fazendo é mal perante Deus, se você está sendo injusto com as pessoas, se você está sendo negligente com as coisas de Deus, enfim, até consigo mesmo. Faça uma autoanálise, como eu falei agora anteriormente, deita sua cabeça no travesseiro e faça essa autoanálise, porque esse povo aqui, eles ficaram 18 anos, depois de um período de liberdade, né? Agora eles voltam a ser escravos, porque fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não permita ser escravo do pecado, não permita ser escravo da negligência, não permita ser escravo do ódio, da amargura, do rancor, enfim, seja lá o que for. É preciso fazer uma reforma dentro de si. E aí então, houve mais uma consequência
pelo fato de o povo desobedecer a Deus agora e fazer o que era mal perante o Senhor. Agora eles vão ficar escravos 20 anos. Ó, Deus levantou um homem quando eles foram escravos durante 8 anos. Foram escravos 18 anos. Agora Deus levanta um libertador. Esse camarada liberta Israel. E aí então agora eles fazem o que era mal perante o Senhor de novo, e agora são escravos novamente, que está lá no capítulo 4. Depois que Eude livrou Israel, no capítulo 4, verso 1, diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aqui, irmãos, eu vejo algo impressionante para nós hoje também. E sabe o que é? É o seguinte: aonde nós deveríamos, ou aonde aquele povo deveria ser abençoado, eles estavam sendo escravos. Eles estavam sendo escravos em Canaã, em uma terra que Deus falou assim, ó, essa terra é de vocês, vocês vão dominar ela, vocês vão expulsar o povo de lá, e vocês vão ficar com a bênção lá, que a terra é boa, a terra mana leite e mel. E aqui o povo foi oprimido durante 20 anos, por quê? Porque desobedeceu a Deus, porque fez o que era mal perante o Senhor, e as consequências foram essas. Então, hoje, um lugar que é para ser bênção para você, não seja escravo. Se Deus colocou você num lugar e lá atrás você viu, não, aquele lugar é uma bênção para mim, Deus vai me levar àquele lugar, e se você está nesse lugar hoje, é para ser bênção, não é para você ser escravo. Então, reflita aí as suas atitudes, as suas decisões, o que você tem feito, e faça uma reforma urgentemente na sua vida espiritual para com Deus, porque senão a escravidão é certa. É certa a escravidão, e isso a gente precisa fazer todos os dias. As nossas atitudes, as nossas decisões, o que nós estamos deixando, o que vamos fazer para o amanhã ser melhor diante de Deus, e isso é importantíssimo para que a gente desfrute de paz com Deus e tranquilidade com os homens. E aí então, depois de 20 anos escravos, sendo oprimidos, aí Deus levanta uma mulher como juíza, que é Débora, e ela vai e dá as orientações para o povo de Israel, dá orientações como que deveria ser ali a atitude do povo perante Deus, e o povo passa a viver em paz, depois que Jael, que é uma mulher que matou o comandante Císera, e aí então o povo passa a gozar de paz. Porém, mais uma vez, o povo sofre porque desobedece às leis de Deus, porque o povo se torna rebelde, o povo começa a fazer o que bem entende em sua cabeça, e então ele passa a viver agora escravo dos midianitas por 7 anos. Deus, parece que o povo gosta mais de ficar escravo do que ficar livre, não é? Parece até o cara que fica preso lá 1 ano, gosta tanto, sai pra rua, fica 2, 3 dias na rua e vai preso de novo, parece que gosta de estar preso, parece o povo de Deus. Então, a escravidão maior, ela está dentro do ser humano com a sua rebeldia contra as leis de Deus. E aí então, os midianitas, eles oprimem o povo agora por 7 anos. Por 7 anos. Veja só o capítulo 6 de Juízes. Fizeram os filhos, a partir do verso 1, tá? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha só, versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Então aqui há uma opressão do inimigo ferrenha, e é isso que acontece com aqueles que desobedecem a Deus.
É isso que acontece com aqueles que são rebeldes contra Deus, não ouvem ninguém, não escutam a palavra de Deus, não sabem analisar o que é bom e o que é ruim e fazer uma escolha coerente com a palavra de Deus. Eles acabam sendo escravizados por aqueles que deveriam ser eliminados da terra. Não estou falando aqui para sair matando todo mundo, mas o que eu estou querendo dizer é que essa reforma espiritual é para que a gente possa analisar o que está agradando a Deus e o que não está, o que está certo e o que está errado, o que é bom e o que é ruim, e eliminar essas coisas que são desagradáveis, essas coisas que são ruins, essas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, há bênçãos para nossas vidas. E Deus sempre vai ter alguém para levar o povo a uma direção correta. Essa direção correta é o próprio Deus. Então Deus sempre vai levantar um homem, uma mulher, para conduzir o povo dele na direção dele. Tudo porque o povo faz o que é errado perante Deus e o que é conforme o seu entendimento humano. Tá tudo bem, tudo bom. Mas aí então, depois de todo esse período, de toda essa desgraça que o povo vem sofrendo, Deus levanta mais uma vez um homem, que é Gideão, foi o que eu falei lá no início. Veja só, o capítulo 6, a partir do verso 25, o que a Bíblia nos mostra sobre essa reforma que este homem chamado Gideão fez. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele. Porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Aqui nesse texto a gente vê que Gideão cumpre ali uma ordem de Deus e ele tem essa teofania, né? Onde Deus aparece para ele por meio do anjo e fala para ele as instruções que ele deveria seguir. E é interessante que essa reforma espiritual ou uma reforma religiosa, ela começa na casa, na própria família. Então nós precisamos também analisar na nossa casa, na nossa família, quem é pai de família ou é o chefe da família, precisa analisar aonde precisa ser reformado espiritualmente falando, a sua casa, para que lado está indo, qual direção está seguindo, para que Deus seja exaltado no lar também. E Gideão, ele pega e vai contra a sua família por obediência a Deus. O pai estava adorando a outros ídolos e Deus fala para ele quebrar aquele poste ídolo, derribar o altar e ainda pegar o boi que seria sacrifício para aquele ídolo e sacrificar para o Deus de Israel. Gideão pegou aquilo que era um objeto de adoração, ou seja, o poste ídolo, e cortou em pedaços para fazer a lenha para queimar o sacrifício a Deus. Ele não só cortou, mas ele teve a atitude de primeiro derrubar. Então nós precisamos derrubar aquilo que está, edificado, que não é para o Deus de Israel, e aí então eliminar, cortar, como tem o ditado, corte o mal pela raiz. É importante a gente também analisar o que vai nos prejudicar lá na frente e não deixar crescer a ponto de nós virarmos escravos. Olha só o que aconteceu. O povo sofreu, primeiro o povo sofreu 18 anos, 8 anos na Mesopotâmia,
Mesopotâmia. Depois sofreu mais de 18 anos sendo escravo dos moabitas. Depois, na terra que era para eles dominarem, conquistar, eles ficaram 20 anos escravos em Canaã. Aí depois, por último, até chegarmos aqui, ele ficou mais 7 anos escravo dos midianitas. E então Deus levanta Gideão para libertar o povo, só que antes de essa reforma se expandir para outras famílias, Gideão teve que começar na família dele. Então, analise aí mais uma vez, em nome de Jesus, o que precisa ser restaurado na sua casa, na sua família, ou até mesmo na sua própria vida pessoal, o seu relacionamento com Deus. Qual ou quais são os altares que estão aí crescendo e sendo edificados dentro de você, né? Então, a partir do momento que Gideão cortou o poste ídolo, que ele derrubou aquele altar, enfim, ele agora vai edificar um altar para o Deus de Israel. E quando ele edifica esse altar ao Deus de Israel, como eu falei, ele usa a lenha que foi o poste ídolo para o Deus de Israel ser ali exaltado através do sacrifício, que veio também ali o segundo boi da casa de Gideão. Então, pense na sua vida, pense na sua trajetória, o que você está semeando, quais é as alianças que você está fazendo. Veja se você não está sendo escravo de algum pecado, porque você vai ficar preso. Então, analise bem, reflita e volte-se para o Senhor. Lógico, depois aqui da era de Gideão, o povo queria fazer de Gideão um rei de Israel. E ele falou: não, eu não quero ser o rei de Israel. O rei de Israel é o Deus Todo-Poderoso, que vocês devem adorar. E é importante a gente não querer tomar o lugar de Deus. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus, nós também entramos em desobediência ao próprio Deus. Então reflita nessa palavra, tenha aí um ótimo final de quarta-feira, uma ótima restante de semana e Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.